O cristão pode se defender? Muitas pessoas têm dúvidas com relação se o cristão ele pode fazer uso da violência de forma a se defender de um ataque, de uma agressão. Por quê? Porque Jesus disse que nós devemos dar a outra face. Por isso muitos cristãos ficam em dúvida. Ué, será que se eu for agredido eu devo dar a outra face, literalmente? Mas não é isso que o texto bíblico quer dizer. Quando Jesus Cristo disse para nós darmos a outra face, ele estava querendo dizer a respeito da vingança, que nós não podemos nos vingar com relação ao que os outros fazem para nós por qualquer coisa, por qualquer bobagem você já quer se vingar. Isso não é o ensinamento bíblico. Nos lembremos que na época de Cristo, no contexto histórico de Cristo, no mundo antigo, as pessoas eram bárbaras, muitas vezes cruéis e usavam a violência como a primeira forma de solucionar os seus conflitos. Por isso Jesus estava ensinando, usando uma linguagem hiperbólica para enfatizar que não havia necessidade disso. Neste mesmo contexto em que Jesus ensina para dar outra face, ele fala que se alguém te obrigar, por exemplo, um assaltante te obrigar a andar uma milha, você andar uma outra milha com ele. Será que é isso que você vai fazer? Se um assaltante chegar até você e obrigar você a andar com ele 1 quilômetro, você vai andar um outro quilômetro com ele? É lógico que não. A não ser que ele te obrigue a andar o segundo quilômetro. Senão, se ele te liberar, você vai embora. Da mesma forma, não é um ensinamento literal. Da mesma forma, é quando Jesus disse a respeito de nós darmos a outra face. O artigo 25 do Código Penal também fala a respeito da legítima defesa, sobre aquele que faz uso dos meios necessários e moderados para se defender de uma iminente agressão injusta. Então, o cristão ele pode sim se defender. O cristão ele não usa a violência como primeiro meio de resolução de conflitos, mas existem algumas situações específicas que ele vai precisar se defender, que ele vai precisar fazer uso da autodefesa, e ela não é proibida nem pelo Código Penal e nem pela Bíblia Sagrada. E nós também não podemos buscar conflitos com as outras pessoas. Hebreus 14, 12 diz: se possível, para nós vivermos em paz com todos. Tem alguns cristãos que não são agredidos, mas buscam agredir outras pessoas. E isso não é correto. Você pode sim se defender se você for agredido, mas não pode buscar isso, agredir outras pessoas por qualquer problema, qualquer solução. Para o cristão, para qualquer situação, melhor dizendo, para o cristão, a violência é o último meio a ser utilizado. Não use da violência como primeiro meio para você solucionar os seus conflitos, seus problemas pessoais, entre outros, políticos, entre outros, porque isso não vai ser bom. Muitas vezes você vai agredir uma pessoa pensando que vai conseguir derrotar ela, vencer ela, e você pode se surpreender. Tem pessoas que aparentam ser fracas, serem passivas, mas quando você vai enfrentar elas em um combate real, elas podem te surpreender, podem ser muito mais fortes do que você pensa. Então tome cuidado em resolver as coisas com agressão. E também existem ainda as consequências legais, sociais, profissionais pós a agressão. Você agredir uma pessoa, isso vai ter consequências na esfera penal, na esfera civil. Se você lesionar essa pessoa, você vai precisar indenizar essa pessoa se você causar uma lesão grave, uma lesão gravíssima. Então, tudo isso é amparado pela lei e traz consequências para você. Pode trazer consequências profissionais, consequências sociais, a reprovação das pessoas. Dependendo do local, você agredir uma pessoa, você nunca mais vai ser visto
da mesma forma. Então, tome muito cuidado em procurar resolver os seus problemas dessa forma. Existem outros meios que nós devemos fazer uso antes de partir para o uso da violência, que é o diálogo, que é a negociação, que é a análise, dentre outras formas. Então, o cristão pode se defender? Pode sim, se houver necessidade, o cristão pode se defender, porém, ele, quando possível, ele evita a todo custo conflitos e brigas desnecessárias.